Mas seu destaque é isso, Samuel. Mais uma derrota do Cruzeiro, decepcionante, mais um vexame dentro desse campeonato. E que energia! Vamos para a Libertadores próxima terça-feira, Samuca. Pois é, que energia, Léo Campos. Mas antes de falar de Libertadores, tem muita coisa para falar, né? Já mudou o técnico, segue a diretoria e segue o grupo de jogadores, né? Agora mais um vexame aí que a turma consegue. O Arthur Jorge está até ali cumprimentando todos no gramado. E vamos lá embaixo para a repercussão desse vexame do Cruzeiro aqui no Morumbi. O Arthur Jorge, da minha parte, vai ter respaldo até, que tem muita coisa aí, viu? Muita coisa. Mas tem que mudar algumas coisas, né? Também não dá para insistir com algumas aí que, pelo amor de Deus, daqui a pouco a gente volta. Perfeito, Samuel. Me despedi do Gabriel Nogueira. Gabriel, um abraço. Que decepção aí em São Paulo. Que tenhamos uma situação diferente, bem melhor na próxima terça-feira, Gabriel. Tô com o Samuel. O Arthur Jorge tem meu respaldo por muito e muito tempo. Essa turma ter vergonha na cara e entender o tamanho do Cruzeiro e o que nós estamos passando no Campeonato Brasileiro. Um time grande um time gigante para sair da zona de rebaixamento é muito complicado. Essa turma ter vergonha e entender a camisa que eles estão vestindo, uma torcida que abraça o Cruzeiro em todas as situações. Os caras vieram aqui. Eu tava lá fora entrevistando a turma. Muita gente de Minas Gerais pra vir 4-1 aqui no Morumbi, um São Paulo totalmente fragilizado, uma vergonha que esses caras estão proporcionando. Léo, um abraço. Ô Pedro, derrota mais um vexame do Cruzeiro dentro desse Campeonato Brasileiro. Poderia até ter perdido, né? Mas da forma como foi, eu imaginava que a gente não veria isso tão cedo mais uma vez. E que balde de água fria, não só do próprio jogo, mas do próprio trabalho do Arthur Jorge. É claro que é o treinador que tem a sua parcela de culpa, sempre tem o treinador, mas muitas camadas aí desse Cruzeiro ainda precisam ser superadas para que a gente tenha um time competitivo nessa temporada de 2026. Ô, Léo, com certeza, é um resultado péssimo para o torcedor do Cruzeiro. O torcedor do Cruzeiro, o Gabriel apontou, né, o torcedor que foi até São Paulo, e os jogadores precisam de dar uma resposta. Tá muito claro já, infelizmente, o tempo para que algumas mudanças nesse elenco fossem feitas passou, e aí, mais uma vez, mais uma estrelinha que se coloca lá no quadro das incompetências da diretoria do Cruzeiro. Não conseguir melhorar esse elenco, o início horroroso de Campeonato Brasileiro, é uma diretoria, e beleza, o Cruzeiro tomou 4 gols, mas a gente reclamou aqui por muito tempo da atuação patética da arbitragem. Isso já aconteceu, com esse juiz várias vezes. E a diretoria do Cruzeiro tá lá, tranquila. Não, deixa ele apitar o próximo jogo do Cruzeiro, ele vai mudar, ele vai fazer diferente. Até aquela palhaçada que ele fez com o Matheus Pereira no próprio Morumbi aí, a diretoria do Cruzeiro aceitou muito de boa. O Gaciba tá lá, tranquilo. Cruzeiro sendo prejudicado à torta e à direita e nada muda. Hoje a gente viu um Cruzeiro precisando de reagir no jogo e não tínhamos opções qualificadas no banco de reservas, e aí é o que o Valu falou. Ainda esperamos o personagem que chegou e falou que esse elenco era o melhor da América do Sul, um dos melhores da América do Sul. O senhor Bruno Spindel, ele é responsável pela montagem do elenco. É essa diretoria que avalizou um goleiro que o Cruzeiro hoje tomou 5 finalizações no gol, Léo. 4 foram gol. Então, assim, ninguém chegou aqui na Toca da Raposa entrando e vestindo uniforme. Foi essa diretoria, composta pelo Spindel, composta pelo Pedro Júnior, pelo Joaquim Pinto, pelo Pedro Lourenço. Foi essa diretoria que avalizou alguns atletas que estão nesse elenco. Então, essa vergonha que os jogadores passaram dentro de campo também é muito por conta da falta de comando. Eu vou seguir falando disso. Acertaram no Arthur Jorge, tardiamente, mas acertaram. Agora é torcer para que eles deem respaldo. Mas o que a gente viu hoje aqui foi horroroso. Mais uma vez, o São Paulo vinha extremamente fragilizado. O Roger extremamente criticado, porque a única coisa que o São Paulo conseguiu contra o Internacional, que é um time que briga hoje na mesma zona que o Cruzeiro, foi fazer cruzamentos para dentro da área. E hoje parecia o São Paulo do Tele Santana. A hora que o São Paulo foi no ataque do Cruzeiro, o São Paulo fez gol.
Então, eu quero ver o que o Arthur Jorge tem para falar, mas eu tô com você, tô com o Samuel. Para mim é o menor dos culpados, mas eu torço para que o Arthur Jorge faça algumas mudanças. Eu torço para que ele coloque o Cauã Moraes como titular. Não sei se vai ser o Otávio, mas o Cruzeiro vai precisar de urgentemente mexer no gol. Nenhum time se sustenta com um goleiro. Durante a pressão do Cruzeiro, Léo, a gente viu por várias vezes o Gabriel falar Rafael salvo, Rafael fez uma baita defesa num cabeceio do Matheus Pereira, em outras intervenções, a bola foi no gol, ele defendeu. Todas as que foram no gol do Cruzeiro, o Cruzeiro tomou gol, não tinha como o Cruzeiro reagir, porque se o São Paulo fosse ao gol do Cruzeiro, o Cruzeiro tomaria o gol. Então, assim, é a diretoria também que vai ter que dar uma resposta, o que vai fazer, não sei se vai procurar um goleiro sem contrato, alguma coisa do tipo, chamar o preparador de goleiros também, falar, o que está acontecendo? Que o nosso goleiro ele não consegue defender uma bola. O goleiro do Cruzeiro estava dentro do gol num lance de escanteio, Léo. E o Arthur Jorge cobrar desses jogadores também, ter mais inteligência. Porque o Caio Jorge sai na cara do goleiro, é um toque a mais. O Christian sai num contra-ataque, é um toque a mais. O Christian com o Cruzeiro perdendo de 3-1, precisando de manter a bola, tenta passar de 3 jogadores. Por pouco não perde o gol do lance que foi o gol do Cruzeiro. Cobrar o Gerson, o Matheus Henrique, vão dar resposta dentro do campo. Cobrar dessa galera também. E aí eu acho que é o papel do Arthur Jorge. Ver ali, tem determinados jogadores que eles vão até um certo pontinho. Eu sei que as opções são as mais escassas possível. Que olhe para baixo. Mas voltar a jogar com 2 atacantes. Atacante, cara que tem fome de gol, quer ir para dentro, quer dar um drible, quer dar um chute. Porque essa história de meia na ponta, de segundo volante, primeiro. Não. Primeiro é no básico do futebol. O Cruzeiro precisa de fazer o básico do futebol. Então, eu torço muito para que o Arthur Jorge faça isso. Eu sei que ele tem capacidade para isso. E a diretoria do Cruzeiro vai precisar, assim, fazer uma janelaça no meio do ano para compensar esse início de ano patético que eles construíram. É mais uma estrelinha que se cola no quadro dos fracassos da diretoria de futebol do Cruzeiro. O valor perder nunca é bom, mas a forma como o Cruzeiro perde amplia, potencializa a raiva do torcedor de tal maneira, hein, Valor? Porque são muitos números ruins, né? Além do próprio resultado do campo, o Cruzeiro voltou a ser o time de alguns minutos bons dentro de uma partida, né? O Cruzeiro que havia feito uma partida sólida contra o Vitória, a gente havia ponderado a questão da fragilidade do adversário, mas o Cruzeiro havia enfrentado outros adversários frágeis e também não havia conseguido fazer o que fez contra o Vitória. Hoje voltou a ser o time de alguns minutos apenas, né? O Cruzeiro, para mim, tem 10 minutos bons na partida, que são os 10 minutos da volta do intervalo, né? Quando consegue fazer o seu gol e consegue pressionar o São Paulo. E aí, como já destacou o Pedro, né? Existe um goleiro lá para fazer defesas difíceis, defesas complicadas, para defender. Eu acho que, assim, claro que existem responsabilidades. O Matheus Cunha, ele não é o único dos problemas do Cruzeiro. Gerson e Matheus Henrique fizeram uma péssima partida. O Matheus Henrique ainda piora um pouco do que do Gerson, mas, repito, péssima partida do Gerson. O William fez mais uma da série de partidas ruins que ele fez, mas preocupa muito a situação do Matheus Cunha, um goleiro que ali, no terceiro gol principalmente, né, você vê geralmente uma ação de um goleiro saindo, socando a bola ali no centro da área, sem confiança total, e aí quem também treina o Matheus Cunha, o Robertinho, que é um cara muito competente, mas precisa de entender o que está acontecendo. Psicologicamente, o Matheus Cunha está pronto para assumir essa responsabilidade do gol do Cruzeiro? Tá pesado para ele? Valu, mas se ele não estiver pronto, tem que ir um jovem, um Otávio. Cara, alguém tem que ir. Eu que não sou. Eu não sou goleiro. Alguém com mais capacidade tem que ir. Ou então conseguir recuperá-lo assim, já para terça-feira, de preferência. Ele não é o único problema, repito. Gerson precisa de se entregar mais, precisa de se comprometer mais com o jogo. Não é sempre que dá para dar um toque refinado no meio-campo. O Cruzeiro tem que partir das bases simples. Matheus Henrique, a partida dele pior é sempre a próxima, né? Tá ficando claro aí de que tomara que o Romero tenha condições. O Romero não vai resolver todos os problemas do Cruzeiro, não. Nem é justo a gente colocar essa cruz para ele carregar. Mas no meio-campo, o cara que joga sério, o cara que sustenta, um cara que consegue jogar
um cara que consegue não só correr para trás, quando precisa de fazer uma falta, pega uma falta hoje feita por um dos dois volantes do Cruzeiro, pelo Gerson para o Matheus Henrique, tenta puxar na partida. O William já deu, né? Nós falamos aqui durante a semana na Samuca TV que todos nós, eu não sei se teve alguém, mas salvo engano, todos aqui e boa parte da torcida seria capaz de escalar o Cauã Moraes. Hoje o William fez 45 minutos, mais 45 minutos deploráveis como ele já havia feito. A zaga voltou a ser hesitante porque é um contexto, né? É um conjunto. Quem se salvou na partida para mim foi o Arroio. O Christian fez o gol, não foi bem nessa partida também, mas não acho que ele foi dos piores, nem de longe nessa partida. O Caio Jorge também ali não conseguindo. E o adversário foi chegando com facilidade. É verdade, teve um pênalti para mim que não foi pênalti, mas enfim, você tem que se recuperar. Você vai vencer só os jogos que você sair à frente. Quando o adversário fizer 1-0, então acabou o jogo para o Cruzeiro? Não pode, né? O gol acontece aos 11 do primeiro tempo. Você tem 80 minutos para se reestruturar, para voltar para o jogo. Aí não, você vai 4 minutos depois, basicamente entrega um gol, com todo mundo correndo para trás e ninguém combatendo o portador da bola. Como disse o Samuel, o Cruzeiro consagrando o Arthur e o Ferreirinha, dois caras, um chegou agora e foi emprestado pelo Botafogo. Imagina, o Botafogo está em boa condição e cedeu esse atacante assim para o São Paulo sem fazer a menor força. E o Ferreirinha foi titular, um cara que está no São Paulo, que convive com lesões, mas contra o Cruzeiro, enfim, são muitos problemas. A conta dessa derrota, para mim, mais leve que eu vou colocar no papel é para o Arthur Jorge, sim, que está no seu segundo jogo. Essa conta dessa derrota tem assinatura pesada dos atletas e tem assinatura pesada da diretoria de futebol. Bruno Spindel, onde está você? Não vai resolver nada, não vai contratar ninguém agora, mas onde está você? Você continua com a mesma opinião ainda de que o Cruzeiro é um dos melhores elencos da América do Sul? De que o Cruzeiro é um elenco forte? Essa opinião continua ainda após 21 jogos na temporada 2026 para 9 vitórias, apenas uma dessas vitórias no Campeonato Brasileiro, 4 empates e 8 derrotas. O Cruzeiro que o ano passado, no ano inteiro, perdeu 13 vezes só na temporada 2025, já passou da metade das derrotas e no pique que vai, só Deus sabe onde vai parar. Você ainda considera esse elenco um dos mais fortes da América do Sul? Este elenco tomou 20 gols no Campeonato Brasileiro em 10 jogos. O ano passado foram 31 gols sofridos em 38 jogos. Então, assim, essas pessoas não vão resolver nada agora e nem depois, tá? Eu espero que no momento da janela do meio do ano, essas pessoas se afastem e deixem o Arthur Jorge. Peguem, entreguem a chave, o CEP, tudo que tiver da Toca da Raposa 2 e deixem ele ir no mercado, com certeza com as carências que ele já está analisando que este elenco tem. Agora, daqui por diante, é este elenco que tem. Ponto. É este elenco que temos a jogar os próximos 16 jogos, envolvendo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e Copa do Brasil. É isso, Léo Campos. Fala pessoal, finalizando aqui mais um pós-jogo do Cruzeiro. Infelizmente, vergonha, 4-1 pro São Paulo. A única coisa que dá pra falar é que, eles estavam jogando em casa, beleza. Mas 4-1, podia evitar esse 4-1 aí, perder de 2-1, até 2-0, mas não 4-1, é fogo. Deixa aí o like antes de sair do vídeo para dar aquela força pro canal. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa partida. Eu acho que esse vídeo não vai nem vingar, cara. Pra quem tá chegando que é cruzeirense aí, tá? Vem fazer parte aqui desse canal se inscrevendo. Ativa o sininho, deixa o seu like. Compartilha o vídeo com os amigos pra aumentar o crescimento aqui do canal. E fique à vontade que esse canal aqui ele foi feito pra vocês, tá? Deixa aí os comentários, fique à vontade. A gente olha todos os comentários. Quero agradecer a todos pela preferência no canal aqui, tá? Que vocês vêm
vindo se inscrevendo, tô vendo que os inscritos estão aumentando, então eu sei que tá chegando gente, então muito obrigado pela preferência ao canal. E mais uma vez, fiquem à vontade que esse canal aqui ele é feito pra vocês, tá? Vou ficando por aqui. Assim que surgir notícias, a gente traz pra vocês em primeira mão aqui, tá bom? Valeu, fui!